Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Covil dos Geeks. Hoje não trago só um convidado, trago dois convidados para falar sobre um tema que é o TTRPG ou Tabletop Role Playing Games, e trago comigo o Sr. Gulaf e o Sr. Samurai, dois maiores cromos que eu conheço dentro desta área. E antes de mais, sejam bem-vindos e obrigado por terem aceito este convite e estarem aqui hoje. Como é que estão? Eu já me estou a sentir ofendido. Chega aqui, chama logo uma pessoa de Chrome. Não está muito errado. Está bem, mas. É, cromo num bom sentido. Temos que ser honestos, Olaf. Temos que ser honestos. Mas estou-me a sentir ofendido. Porque ninguém me pagou os direitos. Pronto, posso substituir o cromos por grandes crânios desta Não, temática. não, podes continuar. Podes continuar. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem aceito este convite. E a primeira pergunta que eu tenho é: como é que vocês entraram neste mundo do TTRPGs? O que é que vos fez entrar? Quem é que queres que comece? Para mim, pode ser tu, já que falaste. Eu entrei à força. Eu fui obrigado a entrar neste mundo por uma pessoa que à força queria que eu viesse jogar. E eu, só para parar de ouvir, bora lá. E fiz uma campanha de quase 3 anos com essa pessoa. Foda-se. Há grande campanha. Uma campanha longa. E não foi acabada. E tu, Samurai? Opa, eu fui adotado, entre aspas. Um dia chegaram à minha beira e perguntaram: Olha, tens pinta de quem gostaria disto? Junta-te a nós. E eu, pronto, ok. Ou seja, contigo foi mais simpático, enquanto que o Gulaf meter-lhe um saco na cabeça e apontar-lhe uma arma. Foi Mais ou menos praticamente isso. isso, sim. E como é que isto, do TTRPG em geral, o que é que diferencia de um jogo de mesa normal, de um board games que a malta conhece como o Monopólio, o Catan e afins? O que é que diferencia uma coisa da outra? Olha, para começar a parte do RPG. Pronto, a maior parte dos jogos não tem a vertente roleplay. Mas a diferença maior que existe entre tabletop RPGs e jogos de tabuleiro no geral é as regras. Tu num jogo de tabuleiro tu tens regras para subir à risca, num tabletop tens regras como uma assistência. É o que eu vejo assim mais impactante na diferença. Ou seja, um dá mais liberdade do que propriamente o outro. Sim. Sim, também concordaria com isso, porque também, como vemos com as nossas sessões, as regras estão lá como um guia. Mesmo que uma pessoa planeie uma coisa ou tentes fazer uma coisa à letra, aquilo bom dos TTRPGs é mesmo o facto de que, por muito que tu tentes, tu não vais seguir as regras. Tens é que deixar-te ir, basicamente. E é um sistema que tu não podes seguir as regras. Porque se tu seguires as regras à risca, tu vais estragar o jogo. Certo? Não é um jogo feito para tu seguires uma linha de regras. É uma coisa para dar liberdade. Acaba por ser uma Para espécie contar de uma guia. história. Aliás, até diria que é mesmo feito para quebrar as regras. Não é quebrar, é adaptar. Não é bem quebrar. Vai dar ao mesmo. Porque é o que eles dizem na maior parte dos livros. As regras estão aqui como sugestivas, não como
imperativas. Não vais aqui, não és obrigado a seguir estas regras. Certo. Pode ser que eu tenha. Enquanto no jogo de tabuleiro esquece. Ou segues as regras, ou o teu adversário vai ficar lixado com um F grande contigo. É, Pode ser que eu tenha estado a ler o livro de jogador 2024 Dungeons and Dragons e o próprio livro reforça essa ideia. Isto é mais uma espécie de guia do que propriamente para seguir algo à risca. Até a própria empresa que cria transmite também essa ideia ao ler o livro. pá, eu É, nunca li o livro do jogador, mas o coisa de D&D é basicamente mais tipo, não sei se alguma vez jogaram bowling, mas no bowling tem para as crianças a opção de levantar tipo as barrazinhas só para manter ali mais ou menos dentro da pista. As regras de um TTRPG diria que é mais ou menos tipo isto. É mais só para não fugires muito ao suposto, mas também não te está ali a limitar, não. Tens que ir ali certinho desta forma. É uma sugestão, basicamente. Não são tanto regras, são sugestões daquilo que tens que fazer. Dando um exemplo mais prático, na nossa última sessão, que eu tencionava termos um combate bastante intenso com possível TPK. Quem não souber não sei se é Team Party Kill ou Total Party Kill, mas é basicamente toda a gente da party morrer. E o que acabou por acontecer foi que as coisas resolveram-se na base da conversa e a única pessoa que morreu foi um NPC. Então Acontece. só para diria avisar, que eu não tive nada a ver com isso. diz o principal culpado. Eu não fiz nada. Já que estamos agora a falar de Dungeons and Dragons, obviamente existe vários tipos de TTRPG, como nomeadamente Dungeons and Dragons, também há o Call of Cthulhu, Vampire Masquerade e muitos outros. Pelo menos eu tenho a noção que D&D é um bocadinho mais antigo, posso estar errado, mas acima de tudo o que é que difere, por exemplo, em cada jogo são as próprias regras, as próprias mecânicas que são apresentadas, para além do universo em si de cada jogo apresenta. É assim, cada sistema tem as suas regras. E varia também os ambientes. É o que diferencia a maior parte dos sistemas. Mas em termos de jogar, é tal coisa. As regras estão lá como sugestão, não estão como uma regra imperial. Ou segues a regra ou não jogas. É o que acontece na maior parte dos tabletop RPGs. Certo, e depois também depende, alguns orientam até mais para ires mais com a lore, por exemplo. Nunca joguei Warhammer, mas pelo que sei, não é que as regras sejam muito fixas, mas orienta-te mais é para tu, ok, tens que seguir pelo menos o fio condutor da história. A Warhammer também é considerado TTRPG? Existe Eu um Warhammer acho que sim. desses, existe um com miniaturas. Eu não considero isso um tabletop, porque eu quando vi pessoas a jogar isso e jogam isso com uma fita métrica, eu só achei estúpido. Porque Makes sense. normalmente a gente quando joga, estamos a jogar, o mestre normalmente providencia um mapa com uma grelha e a gente sabe que aquela grelha é X passos, mas tu no Warhammer tu não tens uma grelha porque as pessoas normalmente não jogam isso online. Mas eles, para seguirem as regras, eles têm uma fita métrica e depois um diz, eu quero atacar ali, então lá vai o outro, deixa cá ver se tu consegues, então agarra na fita métrica, falta 2 milímetros, já não podes. Isso, para mim, não é um tabletop porque já está a levar regras demasiado à risca. Quebra um bocadinho a Ok, imersão. então era eu que tinha a ideia um pouco errada. Mas é assim, isso também pode ser dos jogadores em si que estão a jogar. Eu só vi assim de fora, eu nunca joguei. Porque eu sei que para jogar isso é muito caro.
Tu Sim, para as teres figurinhas são muito caras mesmo. para teres um set mínimo para jogar, tu não vais gastar menos de 100 euros. Para Yeah, comprares o set mais pequeno de personagens. yeah. É bastante caro porque depois também é aquela coisa que acabas de, pronto, ter de investir porque também acabam por ser figuras colecionáveis. Depois também tens o aspecto todo de os pintar e tudo mais, mas acho que aí também já foge um bocado ao tópico dos TTRPGs. Embora isso Pronto. das miniaturas esteja a acontecer muito com os tabletops no geral. Mesmo os jogos de tabuleiro que estão a ser lançados agora, que não têm nada a ver com RPGs, estão a vir muito com miniaturas. Isto estão a adaptar muitas miniaturas aos jogos. Se calhar pela Pá, facilidade da impressão 3D agora, hoje em dia. eu acho que tem a ver também com a cultura atual, porque depois é uma coisa que o pessoal pode naquela tipo colecionar e tudo mais, e depois é fazer conteúdo, tipo, temos a nova figurinha do coisa e tudo mais. Acho que também acaba por ir um pouco por aí. Também acaba por ser um item colecionável, Exato. em geral. Posso dizer que eu tenho um amigo que ele já jogou Warhammer, PS de mesa, e ele também diz a mesma coisa, que a malta levava muito aquilo a sério, tinham que usar também a questão da régua, e ele perdeu um bocadinho a graça disso, mas no entanto, o que ele mais curtia era fazer as figurinhas, montá-las e depois pintá-las. Ele até já mostrou uma coleção dele, e até é impressionante o detalhe. Ele tem tanto alguns Space Marines, como também tem algumas criaturas do caos, devido à lore do jogo, né? Uhum. E também faz tipo uma espécie de juntar as miniaturas e criar uma espécie de cenário. Sei que há um nome próprio para isso, que eu agora não lembro o nome. E aquilo é brutal. É, mas sim, diria que tem a ver com isso, sim. Também. Os detalhes é impressionante, sim. E depois também tens o. Opa, né, no caso de D&D, por exemplo, vemos também isso. É que tens as figurinhas e tudo mais. E muita gente ou vai comprando as figuras oficiais, ou depois também, como o Glove mencionou, acabam de fazer a impressão 3D e tudo mais. Então acaba também por ir por aí. E também versões 3D, a malta, mesmo em campanhas físicas que estão em casa num de amigos, pedem tenha a impressão para imprimir a sua própria personagem. Pois lá está. Uma coisa que eu também acho engraçado dos TTRPGs é não só da parte das regras, mas do exterior, como o pessoal consegue ser criativo com as coisas. Que pronto, é uma coisa que se vê muito e aparece-me muito, por exemplo, no TikTok. eh, Aquele pessoal que faz tipo com uma mesa digital ou então até usar um gigantesco ecrã tátil e põe lá o mapa e dá para ver ali a coisa mesmo, ter um mapa numa mesa mesmo e depois complementam também com as figurinhas e tudo mais, fazendo ali uma junção do físico com o digital e acaba por ser tipo espetacular de se ver mesmo. Mas isso também é evolução, porque este jogo, quando foi pensado, não foi pensado nesta evolução. Portanto, o Certo. jogo é muito antigo, hum, e a ideia era ter alguém a narrar uma história e ter pessoas a imaginar que eram personagens dessa história e desenrolar a história. Sim, basicamente estamos todos a ter uma alucinação coletiva. É aquelas brincadeiras de cachopo. Eu sou um polícia, tu és o ladrão. Eu agora vou ser médico. Eu agora vou ser mecânico. Então transportaram isso para vários tipos de mundo. Ou Certo. seja, foi um adulto que queria ser criança que inventou isto. E digo já que foi muito bem inventado. Porque eu divirto-me bastante. E também acaba por ser divertido, porque temos uma pessoa que narra a história e depois temos as nossas personagens e a forma como também interagem dá vida a esse universo.
maneira como eu também gosto de ver é que não é só uma pessoa singular a narrar. É tanto o mestre como os jogadores são quem está a contar a história. Porque o mestre, pronto, introduz ali os pontos e vai fazendo as coisas. Mas se não tivesse os jogadores para ajudarem a guiar e para fazerem daquela maneira, ou as ações, como por exemplo o caso do Golaf, que me deu cabo dos planos e acabou por levar para um rumo completamente diferente, seria uma história completamente diferente. Então diria que não se trata só de narrar a história, como é mais o grupo das pessoas que estão a criar as histórias em conjunto. E vem à mente o caso daqueles jogadores que até foi notícia em muitas tipo outlets de notícias digitais daquele grupo que tiveram a mesma campanha durante acho que foi 30 anos ou qualquer coisa do género. Que quando finalmente levaram o TPK, o que o mestre decidiu fazer para continuarem com a história e não perderem o fio à meada, por assim dizer, foi que, ok, eles foram reencarnados para outro mundo, onde eles não têm memórias, ou lembram-se vagamente das suas vidas anteriores. E então o objetivo de agora daquela campanha é, à medida que eles vão explorando, recuperar memórias da sua vida anterior e depois chegar a um ponto em que vão ter de decidir se querem retornar ou se estão tipo, né, com a vida que têm agora. Obviamente quebrando bastante o molde do estipulado, que até o próprio mestre disse, uh, com uma campanha tanto tempo, se eles estivessem só a nível 20, opa, 30 anos a jogar a nível 20, acaba por sonar um bocado monótono. Então também acaba por ser aí uma cena boa de TTRPGs, é como as regras são mais uma sugestão e um molde de onde se pode partir, dá pronto, para fazer as coisas de uma forma diferente. Dá para pegar na base, como por exemplo se estivéssemos a pegar em bloquinhos de Legos, dá para pegar nessa base e expandir e fazer uma coisa diferente. Bem, ou seja, vira uma espécie de Isekai essa série, por assim dizer. Sim, eles basicamente agora estão a passar por um Isekai. Mas existe vários grupos. Há um que é bastante conhecido também, que é o Critical Role, que tem várias campanhas. Recentemente lançou o seu próprio TTRPG, o Dagger Heart, se não me engano, Sim, Daggerheart. que, que também usa cartas para. Não percebi se eles também usam sets de dados ou não, mas sei que eles usam cartas. Um bocadinho assim diferente do habitual. Não sei se já viram ou não, se têm alguma opinião sobre isso. É assim, Opa, eu já não o sigo há muito tempo, eu mas que só soube aquele, recentemente. mas aquele Matt e Mercy tem uma cabecinha para criar histórias, tem. Eu, pronto, sobre isso sei muito pouco. Até só fiquei a saber da existência à conta de um grupo em que faço parte como jogador que, como são fãs muito mais experientes e mais ávidos disso, é que até falaram e de vez em quando até fazem sessões no sistema de Daggerheart. E do pouco que vi, por acaso parece bastante interessante. Tenho que me informar um bocadinho melhor ainda com isso, mas concordo com o que o Laf disse. O gajo que criou aquilo tem que ter uma cabeça. Jesus. Também adaptaram uma das campanhas dele, que é o Vox Machina, para uma série no Prime, que é The Legends of Vox Machina. Agora também acho que vai ser uma nova série deles em animação, que acho que passa algum tempo no futuro dessa. E honestamente eu curti da série e da dinâmica que eles criaram ali. Ainda irei ver também os vídeos da mesma campanha que eles fizeram para o YouTube. E realmente aquilo é muita imaginação, uma história até um bocadinho fora do comum. Porque aquilo tem uma espécie de arcos para cada um dos personagens, por assim dizer. É outra coisa também boa dos TRPGs, é que lá está. Como tu tens essa liberdade, podes fazer o que tu quiseres, tu
podes fazer com que, né, não há um jogador que seja assim o personagem principal, certo? Então tu consegues fazer de maneira a que toda a gente se divirta, toda a gente seja o personagem principal. Porque tu consegues de facto fazer o arco para cada pessoa, consegues ter a história para cada pessoa, consegues falar com a pessoa, por exemplo. Como eu com vocês, vou buscando ali pequenos detalhes de cada um dos vossos personagens, porque já sei que, ok, depois vou pegar nisto aqui para este ponto, aqui vou pegar para este ponto. E dá para dessa maneira, pronto, vai ser uma parte em que, por exemplo, quando chegarmos ao teu personagem, Nuno, vai ser focado no teu personagem, certo? Vais ser tu o personagem principal, por assim dizer. E é uma cena fixe porque lá está, não deixa ninguém de lado, não é tipo um jogo assim que estão propriamente a competir, é um jogo em que toda a gente é o herói, toda a gente consegue ser o personagem principal. E isso também é fixe, que acaba por ser um pouco mais inclusivo também. Não há propriamente vencedores ou perdedores, se bem que há quem diga que para vencer a D&D é quando conseguem irritar o mestre. Acho que nunca cheguei a esse ponto de irritar um mestre. Ou então que o mestre Mas, diga assim e eu desisto. Também já vi as duas versões. mas sim, porque é aquela coisa. Um grupo tem que ter uma dinâmica. Tu para jogar tens que jogar com as pessoas certas. Tu não podes jogar com com uma pessoa que tu não te consegues ligar minimamente, porque isto é um jogo totalmente cooperativo. E quando digo totalmente, não é só as pessoas que estão a desenrolar os personagens, é também o mestre. E se não tiverem todos para ali para a mesma coisa, isso muitas vezes também estraga a experiência do roleplay. E eu já apanhei várias pessoas, já falei com várias pessoas e muitas dizem, epá, gostei muito, e outras dizem, aquele grupo não era assim grande coisa, porque é também o grupo estar em sintonia e saber que vai haver momentos que é só para um jogador, tal como vai haver um momento para ele. Exatamente. Eu, E por é, acaso, já tentei introduzir uns amigos meus a D&D, mas pronto, opa, não deu porque a dinâmica não estava lá, não havia aquele foco. Então, pronto, foi uma experiência engraçada, mas pronto, acabou por cair por terra. a parte mais chata é sempre ser mestre. Porque o mestre é que lança o engage, ou seja, o mestre é que vai mandar para lá. Agora só me está a ver o termo bait à cabeça. Morder? E diz? É morder? Não, é bait de Lançar o isco. Lançar o o isco, isco, é ok, isso, é ok. isco. O mestre lança o isco, mas o isco tem que ser tão atrativo para todos pegarem. Se houver ali um que não gostou, muito provavelmente aquela sessão não vai ser grande coisa. Porque essa pessoa vai estar a jogar contrariada. Porque não gostou do que o mestre lançou para eles. E é o trabalho mais chato, é mesmo esse. É parte de cativar os jogadores. E temos é aquela coisa. Eu não sou mestre. Eu sempre fui jogador. Embora já mestrei várias vezes. Mas há vários tipos de mestre. Há aquele mestre que prepara a história e que tenta desenrolar a história, e há aquele mestre que cria pontos e vamos ver o que é que isto dá. Eu gosto mais de improvisar um bocado. Há pessoas que gostam mais de escrever. E a parte do improviso para mim é o que me chama mais a atenção no jogo em si. Porque
tu estás à espera de uma coisa, como o Samurai disse, eu estava à espera de uma coisa e foi uma coisa completamente diferente. E tu tens que saber dar a volta. E a parte de ser mestre é mesmo muito chata neste estilo de jogo. Seja em que plataforma for, seja D&D, seja Cthulhu, seja Vampire, seja que plataforma for, se o mestre não for bom o suficiente, não vai conseguir cativar as pessoas. E ao não cativar as pessoas, vai estragar a sessão e vai muitas vezes provocar ali desentendimentos e pessoas que saem, que já não querem jogar mais e que dizem que o jogo é uma porcaria. O jogo não é uma porcaria. Foi uma má experiência. E a questão do metagame também enquadra-se um bocadinho nisso. Metagaming dá sempre para dar a volta. Sempre. Certo. Porque tu podes estar a fazer metagaming, mas é tal coisa. As regras são opcionais. E quem as decide que se aplica ou não é o mestre. E a palavra dele é sempre a última. E um jogador que está para ali para ir fazer metagaming muitas vezes também estraga A piada da coisa. a piada do jogo. A meu ver, muitas das vezes os jogadores que fazem metagaming é mais naquela tipo tentar desafiar o mestre e ser naquela tipo, não, eu é que sou o personagem principal disto, eu vou fazer isto da minha maneira porque eu é que sei, eu é que quero. Opa, é E aquela coisa, isso não lá é um está, dá jogador. para dar a volta, mas lá está, estraga um bocado a coisa. Mas isso para mim não é um jogador com esta dinâmica de tabletop RPGs. Sim, Para isso vai jogar um jogo de computador. Um certo. RPG de computador, porque pode maximizar os status e o computador não lhe vai dizer, olha, não podes fazer. É a diferença entre a vertente humana e a vertente Uma de máquina. inteligência artificial. Certo. Um foi programado para fazer aquilo, ok, fizeste, está tudo bem. O outro, epá, tu podes tentar, mas se eu disser que não, é não, e tu só tens que compreender, senão vais estragar o jogo. Porque Certo. depois a experiência não é só tua, a experiência é para um grupo de pessoas que estão ali, seja elas 4, 5, 6. Não é uma coisa que tu tens a jogar em single player. Eu acho que depois a vertente do metagaming, opa, querendo ou não, em fases iniciais, querendo ou não, eu acho que todos os jogadores acabam por passar um pouco por isso, porque enquanto estás um pouco a aprender a vestir o personagem, a vestir a roupa do personagem certo, a encarar o personagem, inevitavelmente, acho eu, que acaba por acontecer que, pronto, faz ali um bocado com aquele pensamento como jogador, tipo, vou fazer isto ou coisa, não tanto pelo pensamento, ok, neste momento estou a encarar aqui o meu personagem, um paladino defensor da justiça. Como é que ele agiria neste momento? Certo? Então, acaba sempre por acontecer um pouco, a meu ver, mas depois lá está, é a diferença entre jogadores que de facto querem saber da experiência e querem ter essa experiência versus alguém que pronto quer maximizar as stats e ser ali tipo todo fodão e tudo mais, que para isso lá está, mais vale ir para um jogo de computador e faz isso à vontade deles. Isso acontece muito, como tu disseste, na primeira personagem. Porque é parte da exploração do jogo. E uma coisa que eu sempre disse foi: a primeira personagem em qualquer jogo que tu faças deste estilo, tu vais fazer a personagem o mais idêntica a ti. A personagem vai ter a tua personalidade, vai ter os status que tu imaginaste, porque é a maneira que tu vais ter de aprender e é a maneira mais fácil que tu conseguires entrar. E isto bate sempre certo. A primeira personagem que toda a gente fez, e eu já falei isto com várias pessoas que conheço que dão no mundo,
a personalidade da personagem é sempre igual à personalidade do jogador. Porque é o método de aprendizagem. Depois tu aprenderes, já sabes, olha, ok, eu já sei fazer um bocadinho de roleplay, vou tentar entrar noutras vertentes. Mas é a primeira personagem quando tu crias é sempre para ser essa coisa do metagaming. Porque tu estás Acho a que aprender regras. isto tem um pouco também a ver com, pá, ao início muita gente sente-se um pouco mais acanhada, porque é um pouco difícil encarares bem e entrares naquela coisa de fazer roleplay, tipo, não é uma coisa assim tão comum. O roleplay é um teatro. E nem toda a gente tem habilidade para o teatro. Pois, lá está, é mais isso. E eu sou uma prova disso. Eu não sou um ator, mas com o desenrolar dos anos aprendi a fazer o meu roleplay. Não é o melhor, não é o melhor, mas aprendi que há várias formas de fazer outras coisas. E quando crio uma história para uma personagem, tento fazer não como se fosse eu a fazer, mas como se fosse a personagem em si a fazer. Certo. E depois também acontece, né, por vezes, quanto mais te imerges no roleplay, acaba até por ser um pouco mais engraçado. Porque muitas vezes aquilo acaba depois por desenvolver de maneiras que até surpreende-nos a nós como jogador, porque apesar de tu criaste o personagem, tu estás a encarar o personagem, mas lá está como é aquela coisa de fazer um teatro e tu acabas depois por encarar mesmo como o personagem é, depois até acaba por acontecer coisas que não estás tanto à espera. Por exemplo, desse grupo que eu sou como jogador, acidentalmente, logo no início do personagem, que era suposto ser um gajo assim mais reservado e tudo mais, porque passou praticamente a vida toda dele a defender tipo uma dungeon, opa, acidentalmente o gajo acabou por se tornar um pouco racista simplesmente porque ele ouve mal, então acaba por insultar as pessoas sem querer. E para ele é tudo uma criatura estranha, então pronto, acabou por se tornar um pouco racista nesse sentido. Eu posso dizer que já tive uma sessão que acabámos todos a chorar. Acontece. Acabámos todos a chorar porque morreu um coelho. Simplesmente porque morreu um coelho. Mas nós estávamos tão entranhados na história que acabámos a agir como o personagem, não como nós. Ficaram sem jantar. Lá foi o coelho. Não, o coelho virou foi jantar de outras pessoas. Opa. Também na. Mas aquilo era um animal de estimação que a gente tinha. O coelho já nos acompanhava aos meses e do nada aconteceu algo e o coelho virou jantar de outra pessoa e pronto. Arderam coisas, houve muitas explosões e acabámos todos a chorar a fazer um funeral ao coelho. Foi um momento Opa, triste. mas eu acho que também faz parte e aposto que deve ser sessões daquelas que depois são as mais memoráveis e até as que acaba por se gostar mais, porque lá está, aquela cena é muito mais memorável assim numa sessão dessas. Acontecer uma coisa dessas que pronto, opa, acaba por ser mau, sim, mas também tem o seu encanto. É assim, é mau, mas não é mau. É aquela coisa, tem a vertente do é mau, ok, perdemos uma coisa no jogo. Mas depois, ao olharmos para trás, sentimos que foi satisfatório. Certo. É aquela coisa. E para um mestre, eu acho que pôr os jogadores a chorar, para ele é uma vitória. É, eu diria que sim, se um dia vos Mas a conseguir pôr a chorar. pôr a chorar de uma maneira boa.
Se um dia vos conseguisse pôr a chorar, era uma boa coisa, era. Não é pôr a chorar de raiva. Isso não. É ver assim momentos emocionantes. O próprio jogador esquece que é jogador e está a ser a personagem. Eu sou-te sincero, este episódio passou-se há mais de 5 anos e eu continuo-me a lembrar dele perfeitamente. Foi uma coisa que me ficou marcada. Mas não me ficou marcada como uma coisa má, ficou marcada como uma coisa boa. O primeiro, já este personagem que eu disse que acabou por virar um pouco racista, já é o meu segundo personagem. Opa, eu outro, pronto, acabei por reformá-lo porque eu estava um pouco perdido, eu não estava a saber como progredi-lo, porque desde o início foi um personagem que eu acabei por fazê-lo para. Pronto, opa, fiquei um pouco ali na ideia, tipo, vai isto. E depois acabou por ficar um pouco assim mais à Nora. O que eu não estava a ver a contar mesmo, depois de já ter decidido, ok, eu vou reformar o personagem, quero fazer outro personagem para tentar fazer uma coisa mais, pronto, mais certa. Eu não estava a contar de todo. Opa, custou-me mesmo imenso, imenso reformá-lo. E foi uma despedida que, pronto, naquele servidor também temos um pouco de roleplay por texto também, que nem sempre dá para participar em sessões, mas é uma forma de manter a progressão. Foi mesmo uma coisa que, pronto, opá, não cheguei a chorar, mas estive muito quase. Fiquei mesmo ali em lágrimas, não estava mesmo a contar que aquilo me afetasse daquela maneira. Mas por outro lado é uma coisa que até gostei porque também é aquele impacto de D&D. Eu não estava mesmo à espera de me afetar assim daquela maneira. O Nuno ainda é novo nestas andanças. Eu por acaso conheci o Nuno a partir de outra pessoa, que eles estavam à procura de alguém para mestrar, mas eu na altura percebi que eles estavam à procura de alguém para jogar. E foi assim que eu entrei no, No grupo. nosso grupo, como uma pessoa também com mais experiência, porque nenhum deles sabia o que era um RPG, nenhum deles conhecia Dungeons and Dragons, e eu disse, ok, sou uma pessoa já que tem alguma experiência, não sou a pessoa com mais experiência, mas vou lá, vou ajudá-los um bocadinho, também posso orientar na parte do roleplay, porque é a parte mais difícil de adaptar, porque regras, toda a gente consegue agarrar num livro e ler regras. A parte de roleplay é sempre a parte mais complicada de fazer, porque nem toda a gente está à vontade. Então tem que haver sempre alguém que faça o quebra-gelo. Então eu entrei no grupo, depois de entrar no grupo percebi que não havia mestre, o que é que eu me lembrei? Espera aí, havia um que queria arranjar um grupo e queria ser mestre. Então foi assim que eu fui buscar o samurai. Perguntei-lhe, olha, o que é que tu fazes? Estás disponível? Ele disse, bora. Pronto, e neste momento temos este grupo. Temos este grupo que, entretanto, perdemos 2 elementos que têm andado um bocado ocupados, mas espero que voltem. Em princípio voltem. Nós continuamos com as sessões na mesma, porque é tal coisa, nós não podemos parar. Nós temos um grupo e o pior que tu podes fazer num grupo é, por causa de uma pessoa, tu paraste de fazer as coisas. Tu vais partir o grupo todo. Então nós pusemos essas duas pessoas um bocadinho em stand-by, continuamos a fazer as nossas coisas. Quando elas estiverem prontas a voltar, elas voltam. Exato. E a gente introduz outra vez.
Sim, lá está. Mas a pior coisa é parar mesmo. Pois, exatamente, e é isso. E eu até estava livre porque, pronto, que tentei antes já de fazer um grupo, foi exatamente o que acabou de acontecer, foi que, pronto, não se faziam sessões, ou porque faltava ou este, ou porque faltava aquele, e pronto, agora por isso é que também já cheguei mais à conclusão, não, isto tem que se adaptar e as coisas têm que se fazer na mesma. Pá, custou um pouco deixar de parte, por assim dizer, mas é aquela coisa que o pessoal também tem que ter aquela noção de, pá, isto é uma coisa que envolve o tempo de várias pessoas. Se marcando uma sessão e tudo mais, não se pode estar só à espera e sempre a adiar só por causa de uma outra pessoa. Ah, porque tínhamos este planeado, ou isto ou aquilo. Porque assim, depois estamos a arruinar os planos a um grupo de pessoas inteiro só porque fulano ou cicrano não pode. E acaba por ser injusto com os outros jogadores também. Claro. Também acaba por ser também um bocadinho complicado. Às vezes é a disponibilidade ou o horário que as pessoas têm. Porque nem toda a gente ouve ignora. Essa não é a parte um bocadinho complicada. Essa é a parte mais complicada. Exato. Mas isso é uma É mesmo a questão mais que se complicada, é resolve alinhar falando com horários. alguma antecedência, perceber, tentar agendar um dia que todos possam, embora seja complicado, há sempre alguma solução. Por isso é que eu acho que também o sistema que vamos usar, que também é o que é usado no outro servidor em que eu estou como jogador, é o melhor, que é assim, para explicar aos viewers, aos ouvintes, é basicamente a base, é como se fosse uma guilda, o pessoal é aventureiros, né? Aquela ideia básica de um TTRPG como Dungeons and Dragons, e no caso é que X dia, por exemplo, não pode o Olaf e o Nuno. Ok, muito simples, pegamos em outras pessoas que possam, ok, vocês vão noutra aventura porque fazem parte dos membros da guilda na mesma. Assim não tem que estar a pôr de pausa, porque tem ali a outra coisa. Não, pá. Eles estão na coisa deles. Se for preciso, até dá para orientar de maneira a que se vão encontrar e depois, quando toda a gente puder, ter uma sessão em conjunto com toda a gente. Mas assim dá para continuar e não tem que estar ali dependente. Porque esta pessoa não pode, porque aquele não pode, porque aquele outro. Porque depois também acaba por ser um bocado disso. Pá, sendo pessoas que, pronto, fazemos por online por disponibilidade de fazer fisicamente, que é cada um em cada ponta do país. Eh, Pronto, opa, visto que não é possível fazer com tanta frequência, pronto, vamos ajustando. Tu podes, pronto, vamos dar uma ação. E acho que, pronto, é importante é também nos grupos haver assim essa vontade dos jogadores em si também dizer, ok, vamos fazer um pouco o sacrifício, vamos pôr este tempo de parte para fazer aquilo que todos gostamos e também porque os outros jogadores também o querem. Numa mesa assim de RPG, qual é o mínimo de jogadores aceitável e o máximo aceitável para gerir uma. O mínimo tem que ser sempre o mestre e o jogador. Tem que ter sempre duas pessoas. Não podes ter menos. O máximo, isso depois varia de mestre para mestre, mas eu posso dizer que a partir de 6 pessoas numa mesa, incluindo o mestre, começa-se a tornar chato. Porque é tal coisa depois de dar o foco aos jogadores, há sempre alguém que vai ficar de parte e esse alguém pode sentir-se meio ofendido porque o mestre não o incluiu, mas também tem que perceber que não é fácil gerir um jogo também com muita gente, Pois, porque tu não consegues dar foco a toda a gente. e é que depois também há a dificuldade extra que é depois também ter que se gerir os turnos dos inimigos, o que é que este inimigo vai fazer, o que é que vai fazer ali de coisa e tudo mais. Ok, como é que vamos avançar a história? Este jogador tem que fazer isto, este tem que fazer aquilo.
E é aquela coisa também de lá está, dar o foco a todos e pronto, acaba por ser difícil, especialmente se alguém do grupo não for tão compreensivo e não conseguir entender esse lado que de facto é difícil de conseguir jogar com tanta coisa. Mas isso funciona no geral, tu, por exemplo, tu és uma entidade patronal, tu quanto mais trabalhadores tiveres, pior é para ti para gerires as pessoas. Porque o trabalho tu consegues sempre orientá-lo. Agora, gerir as pessoas e um trabalhador insatisfeito não faz o trabalho como deve ser. E isso Exato. acontece muito. É exatamente a mesma coisa. É comparar. Podes comparar as duas coisas, é exatamente o mesmo. Certo, por acaso foi uma das melhores analogias para isso que já ouvi. E para Que de pessoas em facto, geral é sempre complicado. claro que isto depois vai variando de mestre para mestre, que digo-te, um dos mestres lá do grupo a que eu pertenço, pá, aquilo, o gajo é insano, já tiveram uma sessão uma vez extra longa em que ele estava com, acho que eram 8 ou 9 jogadores. E ninguém saiu de lá insatisfeito, mas também foi uma sessão que durou muitas horas mesmo. Ou seja, tu para dar foco a todos, tu tens que perder cerca de meia hora em cada um. Se fores multiplicar meia hora por 8, É, é. já é uma ação. E normalmente meia hora não chega, porque depois tu tens que pôr o que está do outro lado, porque não é só dar o foco aos jogadores, também tens que dar o foco à história e dás meia hora a cada jogador. 8 jogadores são cerca de 4 horas, depois mais a história vais perder aí mais 2 horas. Pronto, são sessões de 6, 7 horas. É, muito O difícil que, mesmo. o que também, sessões muito longas, também exaustivo. Certo, sessões longas, opá, acaba por ser bastante cansativo. Tanto para jogador como para mestre, porque opá, é muita hora ali e não é que seja repetitivo, porque pronto, isso acaba por ser um pouco também, mas em D&D é sempre aquela coisa de pronto, há as diferentes coisas sempre a acontecer, não se está sempre em combate, não se está sempre parado, mas é muita hora que um gajo tem que estar ali a puxar pela cabeça e a pensar, ok, agora vamos fazer desta maneira e agora vamos fazer ali aquilo, apanhamos este item ou vamos fazer a coisa e depois mais difícil ainda fica se o jogador for um daqueles que gosta de tomar notas de tudo, por exemplo, que depois o gajo tem que estar ali e já está ali pai com 40 páginas de apontamentos, o que é que se está a passar, o que é que não se passou, ali o NPC o Tozé, o que é que ele nos vendeu, o que é que ele disse e coisa e tudo mais, e acaba por ser muita coisa. Pois, porque essa é a parte chata também do mestre, porque o mestre tem que apontar tudo, tudo o que as personagens fazem. Porque há a mínima falha, alguém vai dizer: espera, mas aconteceu isto. E o mestre: não tenho aqui nada escrito. E depois veio o outro: não, mas aconteceu. E depois entrou ali numa discussão. O mestre é o que tem sempre o trabalho maior. Pois é aquela coisa: há jogadores que anotam tudo e há aqueles jogadores que não anotam nada, anotam só o básico. Essa é a parte muito chata de ser mestre nestes sistemas. Certo. E já agora deixo a recomendação para alguém que tenha intenções de ser mestre. Vejam como usar a aplicação Obsidian, aquilo para tirar apontamentos e notas tudo, que é ali tudo ligadinho, que é uma maravilha. Eu pensava que Basicamente, tu ias dizer: tu que estás a pensar em ser mestre, desiste. Não te metas nisso. Opa, quem já tem intenções de o fazer já tem maluqueiro o suficiente para sequer querer fazer, portanto, convencê-los do contrário não é fácil. Falo por mim. Meti a Sim, ideia na mas há, cabeça há que ia ser vários. mestra
E pronto, ninguém me convenceu do contrário. Sim, mas isso depois também há várias maneiras de gerir. Temos os podcasts também ajudam, porque, ok, Também, falhou-me uma nota, ok, mas a gente tem podcast disto, então deixa-me ver, tu disseste-me que aconteceu isto aqui, então vou correr aquele podcast, ou aconteceu mesmo, ou não aconteceu e tu estás-me só a enrolar. yeah. Que há muita gente já a adotar a parte dos podcasts. Isto estamos a falar no digital, porque há uma Certo. grande diferença entre o digital e o presencial. Eu já experienciei os dois e sou-vos sincero. À volta de uma mesa é muito mais giro, Imagino que sim. mas as disponibilidades é sempre mais complicado. Fisicamente é que tens que ter ali mesmo aquele tempo e não Aquele dia em podes só a qualquer específico. momento, ok, vou-me embora. Em digital, pronto, pá, dá para um gajo orientar, estás um espaço mais tranquilo, qualquer coisa, pronto, olha, vamos ficar por aqui e resolve-se. Físico já E é envolve muito mais uma outra fácil de logística. gerir disponibilidades no digital. Eu agora, neste momento, se quisesse fazer uma sessão contigo, eu tinha que perder um dia inteiro para ir ter contigo. Não ia perder só 4 horas, que é o normal de uma sessão. Andar ali sempre entre as 2 e as 4 horas. Eu, para fazer uma sessão à mesa sentado contigo, tenho que perder um dia inteiro. Porquê? Porque tenho que fazer uma viagem. São cerca de 300 km para ir para o pé de ti. Certo. Ou seja, 300 km vou logo ali perder umas 3 horas de viagem. 3 horas para cima, 3 horas para baixo, mais 4 horas de sessão. Tenho um dia feito. É o chato do presencial, Mas é esse. Online é mais lá está, é toda facilitador. uma outra logística. E relativamente no dia a dia após uma sessão, sentem que traz assim algum benefício a nível de paz e emocional, a lidarem com as coisas do dia a dia, como uma Olha, espécie de terapia. eu digo-te, pelo menos da minha parte, ajuda-me bastante a descomprimir, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e, opa, sabendo que, pronto, mesmo que às vezes esteja a ter assim um dia mais complicado, é muito bom poder chegar e saber que ao fim do dia eu posso pensar assim, ei, logo à noite tenho uma sessão de D&D. E pode parecer estúpido, mas é uma coisa que genuinamente deixa-me contente porque é aquela coisa. Sei que tenho a sessão, é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sei que, mesmo que esteja a ter um dia mau, mesmo que a sessão não corra tão bem por X ou Y, vai ser uma coisa que já dá para descomprimir também, de certa forma. Acaba por ser um escape. Sim, exatamente. E tu, Golaf? Eu não vou falar de tabletop RPGs só. Eu acho que os jogos em geral, se tu gostares muito de algo, de algum jogo ou assim, e saberes, ok, eu tive um dia de trabalho, estou exausto, mas sei que no final do dia vou ter aquelas 2 horazinhas e vou estar ali a relaxar, a jogar. Isso vai trazer uma sensação de alívio e os jogos, no geral, todos, a meu ver, são educativos. Seja ele qual for. Se quiseres que eu te explique um bocadinho mais sobre isso, Sim, estás à vontade. todos os jogos em si têm várias vertentes. O caso dos RPGs, tu
estás a fazer um roleplay, ou seja, tu estás a evoluir constantemente, seja ele qual for, tu... Como é que eu vou explicar isto? Tu vais aplicar práticas que te podem ajudar tanto socialmente, como te podem ajudar também numa vertente hum, profissional. E agora como é que eu te vou explicar a parte da vertente profissional? O desenvolver intelectos. Tu estás a jogar um jogo super difícil. Tu tens que descobrir uma maneira de arranjar para dar a volta ao jogo para conseguir superar. Tu no teu trabalho vais fazer isso constantemente. E tu tinhas uma pessoa que contratava as pessoas mais preguiçosas para ser o mais eficiente. E vocês sabem quem é essa pessoa. Na Microsoft. É uma das maiores empresas que existe no mundo. E ele orgulhava-se disso. E dizia, eu dou uma tarefa a um preguiçoso e ele vai-me arranjar a maneira mais eficiente de fazer essa tarefa. E os jogos vão trabalhar isso. Vão trabalhar um bocado esse intelecto. Tu tens uma coisa difícil para resolver e tu vais tentar arranjar maneira de dar essa volta para ser fácil para ti. E ajudam a desenvolver completamente o teu intelecto, sejam eles qual tipo de jogo for. Os jogos neste momento têm classificações de idades, mas toda a gente sabe que um miúdo de 13 anos joga jogos para maiores de 18. Sim, toda a gente sabe Claro. disso. Toda a gente sabe disso. Os pais não veem essas restrições e mesmo em Portugal não há essas restrições. Um miúdo de 10 anos pode chegar a uma superfície e comprar um jogo para maiores de 18 e ninguém lhe vai dizer nada. Mas se tentarem ir beber uma cerveja já reclamam. Certo. Pronto. Eu acho que essa parte... Mas isso também é da educação dos pais. E isso vem um bocado da educação. Mas todos os jogos, seja ele qual for, vão-te sempre ajudar a desenvolver o teu intelecto, a tua destreza. Tu tens o caso dos shooters. Os shooters desenvolvem muito a tua destreza. No geral é isso. E jogos de tabuleiro, eu conheço uma associação portuguesa que utiliza isso como uma cena psicológica para tratar o psicológico das pessoas. Também funciona um bocado como escape, uma maneira também de induzir pessoas a outras pessoas. Os jogos de tabuleiro utilizam muito essa vertente da parte social. Os jogos em geral é tal coisa. É destreza, é intelecto. Não te vão desenvolver força física, porque a não ser que tu vás para LANs em 1990 com os CRTs enormes e caixas que pesavam mais de 10 kg, agora é tudo portáteis, já ninguém vai para LANs assim, já não te desenvolves força. Mas no geral é isso, os jogos no geral é isso. Concordo plenamente. Eu não sei se me expliquei bem. Mas... Antes para mim, deu para perceber o que é que queres dizer. Ela também por trabalhar a criatividade das pessoas. Por acaso não sabes o nome dessa associação? Mencionaste? Sei o nome dessa associação, digo-te já, é a Associação Elemento, acho eu. Espera aí, deixa-me só confirmar. Sim. Que eu estou. É a Elemento, sim. Sinceramente nunca ouvi falar também, portanto também vou pesquisar sobre isso. Também é a primeira vez que ouço falar. Depois... A Associação Elemento foi um dos pontos de partida que levou a gente aqui na zona, um grupo de pessoas, isto pós-Covid,
que se queria juntar, tinha a paixão pelos jogos, os jogos de tabuleiro e quis juntar para jogar, e eles ajudaram-nos a criar o grupo. Nós começámos com 5 pessoas, chegámos a ter muita gente. Neste momento o grupo está um bocado inativo, por falta de mão de obra, porque é tal coisa, trabalho gratuito, ninguém o faz. Mas foi uma das empresas que impulsionou a criação do grupo. E eles chegaram a convidar a estar na LGW a dinamizar jogos de tabuleiro com eles. Mas é uma associação, eles estão situados na zona de Lisboa, ao certo não me perguntes onde é que é, mas se precisares de contactos ou assim, eu consigo te arranjar. Ok. Como o Samurai diz, lá está ele com os contactos dele. Caso não conhecer essa associação, depois de terminar este episódio e dar assim uma vista de olhos. Dou-te o contacto a ti, dou-te o contacto a quem quiser, porque isto é uma associação. Pois. E quando Eu dar posso- uma vista de olhos é. Eu não sei se eles têm esse site, mas acho que é elemento.pt. Deixa-me só confirmar. Sim. O site deles é elemento.pt. Ok. Mas também já estamos quase aqui a terminar o episódio. Ainda tenho mais uma outra questão. Que agora sei que ao longo da nossa conversa foram dando assim dicas, mas para quem quer entrar neste mundo de TTRPGs e ter uma experiência, qual sistema recomendam para começar? Opa, eu o único que tenho mesmo experiência até o momento é só mesmo com D&D. Daggerheart e tudo mais ainda não experimentei. Uma coisa que eu posso recomendar como uma forma de, pronto, molhar um bocadinho os pés na coisa, que é um pouco diferente, seria experimentar primeiro um pouco de journaling, que é um tipo de RPG diferente, que é mais pá, como é que eu vou explicar isto? É mais uma coisa que tu fazes tu próprio, sozinho, e tu basicamente consegues fazer a história tu próprio. Usas na mesma os dados e tudo mais, e serve mais um pouco para ajudar a conseguires tipo trabalhar a imaginação, por assim dizer. É um pouco daqueles livros de aventura que havia antigamente, conforme a escolha que tu escolhias, dizia para ir para X página. Isso. É tipo isso, só que neste caso tu é que fazes a aventura. Pegas num caderno vazio e tu é que vais fazendo a aventura. Imagina, tem no Google bastantes guias de como fazer. Pá, ao início pode parecer um pouco estranho, mas ajuda mesmo para trabalhar assim um pouco a parte da imaginação e pronto, a perder um pouco esse bloqueio que mesmo eu passei por isso, né? Perder um pouco esse bloqueio inicial de pá, pronto, né? Contra RPGs, por assim dizer. Que aquela coisa de é uma coisa diferente, é uma coisa estranha, então acaba por parecer um pouco mais estranho e por isso é que muita gente também acaba por ficar um pouco reticente com a coisa ou não se consegue expressar tão bem naquelas primeiras sessões. Certo? E tu, Gulaf? É assim, em Portugal, para quem quer começar, é complicado se não conheces as pessoas certas. Porque estar a introduzir num grupo, tu vais cair ali de paraquedas, podes não dinamizar com o grupo
O mais fácil é tentar conhecer alguém que faça a história para ti e tu teres o teu grupo em si, que foi o que aconteceu muito aqui na altura, que nós tínhamos encontros de jogos, nós tínhamos vários mestres com vários sistemas, os jogadores inscreviam-se no sistema que queriam e naquele dia o mestre ia fazer uma história para eles. Tínhamos mestres, obviamente, versáteis, que conseguiam lidar com vários tipos de pessoas, não era um daqueles carracudos que tu ou segues as regras, era pessoas completamente versáteis. Mas em Portugal, todos os anos, para quem quer experienciar, e está para começar breve, eu não sei quando é que isto vai ser lançado, mas está para começar breve, que é de 31 de outubro a 2 de novembro, e eu não estou a ser pago para publicitar isto. Mas se lhe quiserem pagar, ele aceita. Existe um encontro de roleplay em Lisboa, onde tens várias mesas, vários sistemas, vários mestres, vários tipos de pessoas, e é um bom ponto de partida se tu quiseres experienciar. Se as datas estiverem bem, é de 31 de outubro a 2 de novembro. Se não estiverem bem, não sei, porque eu fui ao site deles e o site deles é o que diz aqui estas datas. O evento é o ROL Lisboa, é onde se encontram pessoas de toda a parte do país e estão um fim de semana, acho que é na biblioteca de Marvila. Deixa-me só confirmar. Sim. A convenção. Depois também na descrição do vídeo vou deixar essas informações disponíveis para quem Ok. tiver ROL interesse. Lisboa decorre de 31 a 2 de novembro de 2025 e é na Biblioteca Palácio de Galveias. Alguma coisa? Também podem pôr o site rolisboa.pt e é o maior encontro que a gente tem nacional. Isto decorre todos os anos, já decorre há alguns anos. Quem quiser experienciar tem várias mesas, vários sistemas e os mestres são bastante acessíveis. Porque é pessoal que já está nisto aos anos e já lidou com N pessoas. Então eles vão, se virem que tu estás meio fechado, eles vão tentar introduzir-te na história para tu não teres aquela ok, eu estou aqui só porque sim. Eles vão mesmo tentar criar-te o bichinho, que é o que eles querem. Quanto mais gente houver, mais jogadores houver, para eles também é bom. Tanto como mestres como jogadores, quanto mais houver, melhor. E costuma ter muita aderência? É um evento que costuma ter bastante aderência. Eu aconselho quem puder para ir. Agora, quem não puder é procurar online, ver grupos. Se for preciso, nós como grupo também podemos introduzir alguém novo. Também não há para mim não é problema. Eu posso mestrar algo simples para quem quiser experienciar algo. Por mim também é tranquilo. Tendo o sistema da guilda, podemos tentar introduzir alguma malta e ir fazendo dinâmicas para ajudar quem tiver curiosidade. O nosso grupo ainda não é conhecido porque ainda estamos muito fechados, mas se houver alguém que queira, Podem pesquisar no OnlyFans. só aparecem unhas dos pés ainda. Um elfo? Ainda sim. Pá, há gostos para tudo, portanto, não julgo. Mas se houver alguém que queira, pode falar com o Nuno,
a partir do. Isto vai para o YouTube, a partir Sim. dos comentários, a partir do mensagens privadas, e ele encaminha-vos para o grupo. Tanto eu, que sou um mestre inexperiente, crio tudo de improviso, como o Samurai que gosta de criar histórias. Eu acho que não há problema nenhum de nós Também não vejo vos nenhum introduzir problema. aos jogos narrativos. E também brevemente. Vão entrar no D&D, que é o sistema que a gente tem mais à vontade. Também o objetivo do grupo também é experimentar outros temas Realmente, sim. com o tempo. E também brevemente também teremos a começar a nossa campanha e que também vai depois para o YouTube. Vai ser tudo gravado online. Ainda não tem nome, mas que pelo menos vai ser interessante no geral. E também temos esse sistema de guilda que foi criado também por Tigolaf, o DA. Esse sistema de guilda não Não estou a eu falar- implementei, mas não fui eu que o criei. Sim, não estou a Esse dizer que tu sistema já criaste, existe foi em a- vários sítios. criaste É foi uma a maneira de introduzir novos jogadores. Ou um jogador que esteja cansado. Opá, hoje não me apetece jogar com esta personagem, não me apetece interpretar esta personagem, criar uma personagem nova e jogar com uma personagem diferente. E para terminar, para aqueles depois que querem vos seguir afins, têm assim plataformas que os possam seguir e acompanhar. É assim, eu plataformas tenho, não estão atualizadas. Porque eu não atualizo. Eu de antes estava metido no streaming, fazia muita live na Twitch. Hoje vou lá só falar com a malta que conheci muita gente, vou lá falar com a malta que conheci e ainda vou conhecendo muita gente. Pode ser que um dia volte, pode ser que não, mas a maneira se calhar mais fácil de interagir connosco é introduzi-los no nosso grupo dos dados avariados. Também essa para saga, escolher um nome para o grupo. É sempre. É sempre. O nome dos grupos é sempre a parte mais chata. Porque tem que agradar a todos, não pode agradar só um. Dados variados também tem a ver com as nossas primeiras experiências do grupo em si. Era só assim. Ainda hoje em dia os dados também é variados. Não sei quem foi que na última ação lançou 2-1. Possivelmente deve ter sido eu. Acho Pois que foi. claro que foste. Pois Foi. claro que foste. Pois claro que foi. É um anão bêbado, estão à espera do quê? Pá, o álcool, né, poderia ajudar um bocadinho. É se o anão aquilo via como 11 separado. É que o anão estava tão bêbado que entrou em coma alcoólica, a gente pensou que ele estava morto, mas ele voltou à vida. E quem acabou por É. morrer foi outra personagem. Foi ditador. E tu, Samurai, onde é que as pessoas podem Opa, entrar ou assim? Isto é, se tiveste também, né? opa, eu atualmente não faço nenhum tipo de conteúdo, nem coisas do género, então não tenho propriamente assim por onde contactar, só se quiserem contactar pelo Discord para tirar alguma dúvida, que isso também podem ir pelo meio do vídeo ou por ti. Se depois quiseres deixar na descrição o meu Discord, talvez não será uma muito boa ideia, então Ah, a malta depois quiser entrar em contato comigo. Tem sempre é isso. no Instagram, tem sempre o link da minha Twitch. E é isso. É isso que acaba por ser mais fácil. Entrar em contacto pela tua parte. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. E Obrigado pelo convite. nada, E eu peço desculpa por ter falado muito. não precisas pedir desculpa, está tudo certo. Porque eu normalmente falo muito neste tipo de situações. Mas espero que tenha chegado às tuas expectativas isto, porque tu convidaste duas pessoas que não são as pessoas mais próprias para falar de tabletop RPGs, porque somos
dois gajos que andam aqui que só gostam do jogo, mais nada. Não temos assim tanto conhecimento. São mais uns entusiastas. É mesmo só pelo amor da coisa. Mais uma vez, obrigado. Malta que irá ver este vídeo, também espero que tenham gostado desta conversa. Veremos abordar ainda mais temas. E é isso. Fiquem bem. Até à próxima. E fomos. Obrigado.